E voltamos, hein? Voltamos para mais um Causcast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo e vem aqui fritar o cabeção, pirar todos os neurônios, botar eles em choque. E hoje nós estamos aqui fazendo isso de um jeito tropical, circular e latino, porque esse episódio é by Trop. Trop, você já sabe, é o núcleo de tendências do Grupo Consumoteca, e a gente vem pensando as transformações do mundo daqui pra frente, no amanhã, de um jeito completamente diferente. Você sabe bem que, como o assunto é complexo, vamos falar hoje de um assunto que certamente é minha lombar, vem já redefinindo aqui a minha relação com esse tema. Eu não me meto sozinho, eu só me meto muito bem acompanhado. Quem já passou do 30 aí? Já sente dor, né, querida? Você que passou dos 30 já sente dor? Não passou? Não tem dor, né? Tem ressaca? Não. Não tem, ai, saudades. querida. Já usa uma palmilha pra fácil de plantar? Porque eu tô com uma agora. Se eu andar muito no dia, eu preciso ter uma palmilhinha no meu tênis. Eu tô essa pessoa. Não, mas não fica assim rindo não, porque tua hora vai chegar, querido. Eu não já passei. Eu tive um tempo que eu não tinha ressaca, depois eu entrei no momento que eu tinha ressaca e agora eu fico doente. Se eu bebo mais alguns dias, não, Carnaval agora que eu comecei a melhorar um pouquinho, mas eu fiquei meses acamado por conta de algumas estripulias que fiz no mês de fevereiro. Você imagina quanto tempo atrás é isso, né? Vai chegar, não acha aí, não. Eu venho te aconselhando bastante sobre esse assunto, mas vamos seguindo aqui, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Que nova visão é essa que a gente tá pensando sobre essa questão da idade? Quando é que a idade bate? A idade bate ainda e baterá no futuro ou não baterá? Pois bem, faço isso bem acompanhado, como disse, de Marina Ruari, que é head de pesquisa lá no Grupo Consumoteca, nos abrilhanta todas as vezes, junto com o time, com insights maravilhosos e potentes sobre aquilo que é o hoje e também aquilo que é o amanhã. Marina, feliz de te ver, hein? Também, tô aqui. Adorei a blusa, hein? Que elegância. Gostou? Adorei. Não Se conta... eu elogio, eu até uso de novo. Então vou repetir. Se você ver de novo, você finge que não viu. Muito elegante, adorei. Trouxemos também ele, que apesar de não ter chegado nos 30, nosso representante da geração Z, ainda não sente dores como nós sentimos, e você certamente aí do lado de fora, aí quando tá assistindo a gente sente dores também. Mas ele veio pra brilhantar a gente. Que vida é essa? Eu nem me lembro mais, uma vida sem dores? Nem me lembro mais. Você não sente, você acorda da cama assim com meio torto, não tem isso, não? Se eu dormir de mau jeito, né? Mas... Ai, querido, o problema é que eu virei o mau jeito, você não faz ideia. Eu só levanto da cama com dores, eu não levanto puro, eu entro no táxi e eu levanto com dores. Deus, socorro. Querido, vai se acostumando que é duro. Aí o pessoal inventa um bagulhinho pra remediar, faz fisioterapia, faz pilates, não bebe de segunda a sexta, toma um remedinho antes, durante e depois da bebedeira pra poder se reinventar. Óleos essenciais, medita. Sim. Como é que tu tá dormindo? Tu dorme com o que tu me contou? Com uma frequência do Spotify? Pra acordar, pra dormir, eu uso frequência do Spotify, que você vai modelando pra relaxar, pra produzir, pra dor de cabeça, aí bota um olhinho... Eu tenho um sprayzinho de lavanda que eu boto no meu travesseiro de óleos essenciais pra relaxar e desligar a cabeça. E a frequência é de vez em quando pra relaxar. Maravilha. Wesley, feliz de te ver aqui, hein? Olá, gente. Vou aprender muito contigo hoje. E Carmela Moraes, que é insight lá no Grupo Consumoteca, nos ajuda a entender tudo aquilo que o povo tem falado por aí, e tá com o dedo no pulso aqui das transformações do mundo. Voltou para nos abrilhantar nesse episódio by Trop. Voltei e um beijo pra galera 35+, porque esse ano eu entrei no 35+, que já é diferente dos 30, Marina. Querida, só pior. Mas eu falei, o dia que a Marina fez 30, eu liguei pra ela no aniversário e disse, Marina, foi meus ótimo, pesos. parabéns. Ladeira abaixo. Agora é o começo do fim. Eu disse assim, agora começou. Meu Deus do céu. Sabe assim, tu tava indo só na subida da montanha-russa. Mas os 30 ainda tem aquele, 30, aí o 35... É o corpo. O corpo reclama. Grita. E é legal isso, porque a gente nos episódios, né, em geral, quando a gente pensa comportamento, a gente fala muito do simbólico, fala muito de cultura, fala muito daquilo que está dentro da nossa cabeça, sem ter uma atenção especial para um processo que, para além de simbólico e cultural, também é um processo fundamental, biológico, né? Da maquinaria aqui, né? Vai envelhecendo. Vocês, né? Como é que vocês têm lidado, hein? Aí o Wesley, ele vai participar de um outro lugar, mas como é que vocês têm lidado
cuidado com pra dar match, assim, entre a tua cabeça, o teu momento e teu corpo, assim. Vocês já se sentiram de alguma forma pressionados a se comportar de uma determinada forma por conta da idade ou não? Vocês vão fazendo, vão tocando, dói a lombar, você vai seguindo, compra a palmilha, você fala, eu aguento carnaval, 3 dias, 3 noites, tu vai. Como é que vocês estão nisso, hein? Eu acho que é um estado de negociação constante, assim. Eu acho que já vi situações eu que quis parecer mais nova porque eu precisava, ou que eu queria parecer mais velha porque era uma situação de trabalho e isso também impacta e tem tudo isso. Mas a coisa dos 30 anos, pra mim, eu até achei que eu vivia a crise dos 30 que todo mundo tem antes. Acho que quando fiz o 30 foi ótimo, porque eu brinco que eu acho que eu já tinha uma alma meio velha quando eu era jovem. Eu fui uma jovem daquela que a galera te empurra pra sair de casa, sabe? Então eu sinto que agora... Ela morava em Niterói, querido. Niterói, pra você ter empurrado pra sair de casa, ainda mais onde ela morava. Planejar, né? Ela tem, tipo, você tem um arranjo do mundo que precisa acontecer pra te tirar de casa. Não, total. Isolada, morava na mansão Itaipu. Mas também não era tão velha assim. Então eu brinco que eu acho que agora o meu corpo e a minha mente se encontraram, sabe? Porque eu acho que eu já tinha cabeça de 30 e poucos quando eu tinha 20 e poucos. Só que agora o corpo já sente ali, aí você vai vendo que tem um lado libertador de fazer 30, já tá nos 30 e poucos, que não sou obrigada a nada, não fiz isso antes dos 30 anos agora que eu vou fazer, então você vai se libertando, mas você começa a sentir que realmente não dá pra dizer que idade tá só na cabeça, quero ter tanto tempo, porque o teu corpo grita pra você que não, que o tempo passa. Durante muito tempo, assim, acho que passei minha adolescência convivendo com muitas pessoas mais velhas, assim. Eu trabalhei durante 5 anos com educação, como educador social, e eram jovens que estavam na mesma idade que a minha. Só que eu não pensava muito sobre a questão da minha idade naquele momento, era mais sobre posicionamento e corpo e tal, que a questão da idade em si nunca foi uma pauta pra mim. Tipo, eu preciso ter tal coisa pra estar em tal lugar, mas eu preciso construir mais uma personalidade do que em si tá ali pautando no RG, né? Além de comprar bebida alcoólica, né? Que era o ponto ali de ser nos estabelecimentos pra apresentar o RG, assim. Eu acho que eu, como Wesley, eu também, quando eu tinha ali pelos meus 20 e poucos, eu convivia com eu tinha colegas da faculdade de 30 mais, e eu tinha aquele desejo de querer ser mais velha, sempre quis, só que daí quando eu virei ali, pulei o muro pro lado dos 30, 35, eu também acho que comecei a conviver com gente mais jovem, e daí eu acho que eu vivo um pouco esse conflito, assim, de antes, quando eu era jovem, querer ser velha, e agora que eu sou velha, eu queria ser jovem, mas acho que isso faz um pouco parte, né, do mindset dos millennials, né, e eu acho que o millennial talvez se sinta mais pressionado em hoje ter que parecer ser jovem, então, tem que ir pra balada, tem que ir pro carnaval, sem sentir a dor, e tá sempre reclamando, né? Então, acho que é um pouco do millennial sofre um pouco essa história. Millennial sofre uma questão muito básica, talvez tenha sido a primeira geração. Ponto, ele é o sofrimento, millennial é o sofrimento, inclusive no outro dia os millennials, a Associação dos Millennials de Araraquara se uniram contra mim e reclamaram que eu tenho uma visão muito negativa sobre essa geração, que eles adoram ser millennials. Eu sou millennial também, Marina também, Carmela também. A gente tem orgulho, mas a gente fala mal, né? A gente tem vergonha, eu acho, né? A gente tem vergonha por uma questão muito simples, né? Essa talvez tenha sido a primeira grande geração, o primeiro grupo geracional, e aí tô falando, óbvio, de um contexto de camadas médias urbanas, das grandes cidades brasileiras e também das grandes metrópoles do mundo, que apostaram que dava para ser jovem para sempre, né? Se a gente tem um modelo anterior de geração que acreditava que o processo de envelhecimento biológico automaticamente ele devia correr em paralelo com um processo de fases ou momentos da sua vida, então você entra na puberdade, você começa a ter um determinado tipo de vida, você entra para a fase adulta, você já casa, tem filho, sei lá o quê, você entra num determinado momento onde você se aposenta, se recolhe diante da vida, vai cuidar dos netos, sei lá, e aproveita seus últimos anos. Quando a gente está pensando nos milênios, eles querem ser jovens para sempre. É só dar um passeiozinho aí pela rua, eles estão com aquela meia aqui na canela, que já era em Niterói moda desde o nosso tempo, mas aquela meia na canela, eles usam camisa de movimento social, estão de pochete, né? Eles têm aquele bonezinho que não cabe na cabeça, né? Que é um bonezinho de lado, de CPX. O meme do Didi, perfeito. É isso, né? Pois bem, né? Agora o que a gente vê, depois que esse assunto do cringe chegou, é que idade já não diz mais muita coisa, né? Há uma disputa aí para as pessoas abandonarem de algum modo, de outro, mesmo quando o corpo vem envelhecendo com uma velocidade muito grande, é entender
aí, que novo momento é esse que você vai assumir? Ou que nova fase é essa, independente do teu processo de mudança corporal? Esse é um negócio que nós já estamos vendo hoje, já está acontecendo no presente, mas já sinaliza uma forma futura, no amanhã, completamente distinta de se relacionar com essa passagem do tempo e com esse processo de envelhecimento. Então, dado que a gente está falando de amanhã e não do hoje, a gente vai deixar os nomes, ou o nome aos bois de lado, e vamos apostar direto aqui no radar do futuro. Se tem transformação apontando aqui e já está lá no radar gritando, já está mais do que na hora da gente chamar ele. O radar do futuro, para bater um papo aqui com a gente e dizer o que vai ser esse amanhã. Vambora. Fiquei achando que ia aparecer um radar e agora ia dizer pra gente, alguém que ia chegar aqui ia dizer, mas o radar do futuro é mesmo quem diz quem é o nome aos bois, é isso? Exato. Você é o radar do futuro. Eu sou, não mudou, né? Não esperei muito que sou eu entregando aqui. Achei chique, achei melhor ser radar do futuro do que a biruta, porque a biruta é aquele negócio que vai, né, murando e vai dizendo pra onde o vento tá indo, as coisas estão caminhando. Que coisa é essa aí, hein, Marina? O amanhã vai ser como? O que o Radar do Futuro tá dizendo pra gente? Dado que lá no nosso último episódio a gente bateu muito nessa tecla de como é que a gente localiza movimentos do mundo e que esse futuro tem uma lógica circular, não linear, pensar um tema dentro do Radar do Futuro é entender, quando a gente fala de tendência, que movimentos são esses que tá todo mundo assoprando aí, dizendo a todos os mundos que isso vai acontecer, mas localizar, está acontecendo como? O que vem? Como vem e pra quem vem? Então hoje falarei aqui da idade remasterizada, que é um novo enquadramento, uma nova narrativa para a gente pensar e vivenciar a passagem do tempo e como a gente lida com a nossa idade no mundo contemporâneo, mas é uma mudança que cada vez mais a gente vai ver isso forte. Então, toda vez que eu trouxer aqui esse radar de futuro, é isso. São movimentos que estão rolando, mas assim, fique atento, porque vai mudar e muito. Quando você perceber, a chavinha Repete já aí, virou. a idade o quê? Idade remasterizada. O que isso quer dizer? É mudar essa lógica que a gente tem com a nossa idade. E um tweet aqui, idade remasterizada, é sobre a gente entender que idade cada vez mais vai ser mais relacionado com o estado de performance da tua própria identidade do que a data lá que tem lá na tua certidão de nascimento, na tua identidade. E aí a gente vai romper um pouco com essa ideia de plano de vida linear, onde a gente tinha um projeto de vida e aqueles marcos, sabe? Com 20 eu tenho que estudar, e até o 30 você tem quase um checklist que você tem que decidir se casa, se tem filho, se vira Forbes Under 30, se vira outra coisa. Aí no 40 você entra numa maturidade, aí tem os 50, 60 que falam que é a melhor idade. Isso vai ficar, já estava ficando, mas isso vai ficar cada vez mais velho e isso vai começar a modelar outros pensamentos pra gente pensar carreira, pra gente pensar produto, pra gente pensar moda, enfim, e vai mudar o mundo, vai mudar a forma ali como a gente se entende. Eu queria trazer uma historinha aqui, acho que história baseada em fatos reais, mas eu acho que ajuda a gente a entender por que isso vai mudar lá pra frente, que foi um caso que a gente até falou em algumas pesquisas que a gente fez, em 2018, de um holandês de 69 anos, que é um guru motivacional, porque o guru eles estão em toda parte, tá? Não é só aqui. Ele é um guru motivacional na Holanda. Gente, na Holanda precisa de motivação? Eu achei que a gente ia fugir, ia ficar mais tranquilo, não. Ele é na Holanda. E ele entrou na justiça lá pra mudar a idade dele perante a lei, com o argumento de que se hoje a gente pode mudar de gênero e a gente pode mudar de nome, por que ele não poderia mudar a idade dele? E aí as provas dele eram os exames médicos, porque ele queria mostrar que como o coração dele não era um coração típico de alguém de 69 anos lá no exame do eletro lá, ele podia mudar essa idade ali na certidão. Então ele queria descer 20 anos, ele queria dizer que ele tinha 49 anos. E aí quando eles foram entender essas motivações, mas por que você precisa mudar, né? E uma das principais motivações dele era que no Tinder isso dava um baita de um problema pra ele. No Tinder, no plano de saúde, na carreira, em tudo quanto é lugar, né? Sim, porque por mais que a gente se orgulhe que tá aquela... Que é uma péssima expressão, fulano tá inteiro, né? Como se a ideia é que você vai envelhecendo, você vai perdendo seus pedaços. Ou fulano tá conservado, que você tá no pote de palmito, sabe? E isso não basta pra ele. Ele precisa realmente dizer que ele tem outra idade, porque senão isso não permite que ele decida a vida dele, que ele se reinvente, que ele seja outra coisa. Então, óbvio que ele não ganhou nesse processo, essa história viralizou, mas acho que ela reflete um modo de pensamento que tá se diluindo, que é você ter que quase botar um crachado que a tua idade manda você fazer e você performar. Acho que para esse futuro aí,
o nosso guru de 69 anos não vai ter que se preocupar, porque em vez dele ficar processando o governo ali para mudar a idade dele, o que ele vai fazer é levantar bandeiras e reinventar o que é ter 69 anos. E dizer que com 69 dá para ele ter um bom coração, dá para ele estar no Tinder, dá para ele correr maratona, dá para ele fazer outras coisas. Então, tem 2 pilares ali que são fundamentais para a gente entender como é que a idade está mudando. O primeiro deles é um reenquadramento do envelhecer. Envelhecer sempre foi para um lugar muito negativo e a gente vai começar a positivar essa ideia de envelhecer. Então a gente está falando desse negócio aí que vocês estão chamando de envelhecimento positivo, né? Que é esse reenquadramento. Sim, e vamos falar dele. E o segundo é a ideia de idade conveniente. Que a gente foi descobrindo com o tempo, e aí nós millennials até uma parcela nisso, que nem sempre a gente só quer ser o grande jovem do rolê. Tem momento que é legal ser mais velho. E a gente vai começar a falar de uma idade que ela é móvel. Não vou entrar aqui, mas só pra vocês já entenderem que 2 movimentos são esses aí pra gente ficar atento e entender o futuro. Mas então vamos começar do começo, vamos falar de envelhecimento positivo, assim. O que é isso, assim? Você tem, então, uma visão antes que era negativa, quase como você colocou muito bem, que o processo de envelhecimento, ele era um processo de perda, né? De perda de vitalidade, perda das suas atividades sociais, perda de dependência, perda de autonomia. Era uma perda tão grande que virava quase uma perca. Eu adoro perca. Era tão grande. E aí entra no quê? Vira o quê? Como é que a gente vai reenquadrando isso? E que processo é esse que você está trazendo aí como mudança dessa visão, assim? O movimento do Ageless, eu acho que ele vai por aí um pouco, né? O Ageless, na verdade, ele reflete um pouco dessa lógica até mais antiga do mercado, que é a ideia de você negar a umidade, né? Você negar o sinal do tempo. Então, o mercado da indústria de beleza, quando te vende ali um produto anti-rugas e Ageless, é quase assim, você congelou, né? Você não envelheceu. E falar do envelhecimento positivo é começar a poder abrir, falar de envelhecer, falar do teu corpo que muda, da tua cabeça que muda, dos processos, dos medos, dos tabus, que era uma coisa ali meio velada, assim, pelo menos pensando em pautas do senso comum, em debate público, e trazer um tom mais positivo. É claro que não é falar assim, é aquilo, a gente tá falando aqui agora pro Wesley, ó, prepara que vai vir a dor na lombar, vai vir a dor no traumas pé, já. vai vir tudo isso. Mas entender que envelhecer não é só sobre isso, e até a gente ir se preparando, e como que você envelhece bem. Essa é a ideia que a gente vai vendo do discurso. Meu corpo vai se transformar? Vai. Mas como é que eu cuido desse corpo para ele viver esse melhor processo? Como é que eu me adapto, sabe? É mais sobre... O mercado tem que se adaptar ao meu envelhecimento, o mercado, o mundo, a carreira, tudo. E não eu ficar fingindo que sou jovenzinho eternamente, sabe? Porque essa conta não fecha em algum momento. Então, o envelhecimento positivo, ele mora nesse lugar. E é interessante que lá nessa quanti de Trop, né, a gente vai vendo que sinais são esses, em que movimentos que a gente já vai vendo que as pessoas estão mudando esse pensamento sobre um tema. E aí, quando a gente olha para essa relação de como as pessoas vivenciam a passagem do tempo, 80% dos latinos hoje, eles sentem mais necessidade em celebrar essa passagem do tempo e olhar com mais orgulho para essas conquistas que eles tiveram. Então só me explica. Vocês, nesse radar de futuro que vocês estabeleceram, identificaram esse envelhecimento positivo como um movimento importante de transformação da relação deles com a passagem da idade, e aí vocês foram para dentro botar essa gente para conversar sobre esse assunto. E descobriram que 80% dos latinos, ou seja, dessa gente que mora na América Latina, tá entendendo que a passagem do tempo pode ser vista de um outro modo. E esse é um processo que tende a se intensificar. Muito. A gente viu não só nesse monitoramento quantitativo que a gente faz, como a gente vai no mapeamento do que a gente chama ali no mundo publicitário do social listening, que é nada menos do que mapear o índice desse tema dentro da conversa popular. E aí, dentro das conversas entre grupos de amigos, entre programas de TV, entre grandes influenciadores, a gente tá vendo que tá se falando muito mais sobre essa coisa de poder falar abertamente da idade. E acho que tem um ponto curioso pra gente pensar a idade remasterizada, é que sempre que a gente traz um movimento novo, um movimento de futuro, a gente associa muito a millennials e geração Z. E esse é um movimento que ele atravessa a todas as gerações hoje, e acho que a gente vê muito da geração X também engajada em participar dessa conversa e amplificar essa ideia do, peraí, envelhecer não precisa ser isso que a gente falou, sabe? Então, acho que é até um radar pra gente entender pra quem que a gente olha pra saber pra onde essa conversa vai. E atravessa a classe também? E principalmente nesse movimento de ter uma vida tranquila, sabe? Pra poder colocar a idade como um parâmetro que não te impede de estar em alguns locais. Então, por exemplo, minha mãe hoje ela tem 53 anos. Ela tem dificuldade de se inserir dentro do mercado de trabalho em algumas áreas
por ela ter essa idade. Por mais que, assim, minha mãe, vocês olhem pra minha mãe, tipo, Sua vocês já mãe viram tá o muito conteúdo da bem. minha mãe, né? Quando eu coloco ela lá. E, assim, minha mãe, ela é toda tatuada, ela tá toda dentro de um estereótipo que não condiz com o recorte de faixa etária dela, né? Só que, olhando pra minhas tias, que são mais velhas do que ela, eu vejo como isso acaba pegando num nível um pouco maior. Até porque elas, enfim, elas têm uma história de vida que são próximas e tal, mas a idade ainda é um lugar que impede ela de estar vivendo coisas e experiências, assim. É um recorte que ele, de certa forma, ele ainda acaba segmentando essas pessoas em alguns espaços. E isso tá diretamente ligado com a questão delas estarem dentro da periferia. Acho que a questão da liberdade para minha mãe é uma vírgula muito grande, porque ela se colocou num lugar de enfrentamento. Então, o enfrentamento que eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. E, claro, acho que vem também de um histórico de privação que ela teve dentro dos relacionamentos passados. E ela construiu essa mudança em colocar algo que ela foi impedida de viver, esse espaço de protagonismo, de beleza, enfim, de cultuar a vida pra estar num lugar de beleza com a vida dela e com... De liberdade. De liberdade, total, assim, sim. Tu tava falando da tua mãe com relação às tatuagens, e é muito engraçado, porque a gente sempre, quando traz essa questão do envelhecer, a gente diretamente associa a estética, né? Pode ou não pode tatuagem, ou a questão deixa o cabelo branco, não deixa o cabelo branco, né? Ou rugas e tudo mais. Mas tem também, eu me lembrei, assim, de um termo que surgiu aí recentemente que eu adoro, que é o millennial pausa. Falando de novo do millennial, mas pra usar como exemplo. Que é muito legal, porque a gente percebe... Você sofre desse mal? De millennial pausa? Não, porque eu não me arrisco muito no audiovisual. Mas, assim, é muito engraçado, porque... Mas explica pro povo o que é millennial pausa, então, desculpa. A questão do envelhecimento impacta a forma como a gente se porta, os movimentos que a gente faz, né? E o millennial pausa é quando a gente coloca em comparação, né? Millennials e as gerações mais jovens frente às câmeras, o millennial é muito engraçado, porque até a galera que é celebridade, tá acostumado com o vídeo, assim, o millennial ele faz uma pausa antes de começar a falar, que é no tempo que eu apertava ali o REC e demorava ali um meio segundo. Tem que começar 0, 1, 2, esperando o reloginho ali pra dar o start. E claro, e também acho que com a falta, com o costume que essa galera tem nova, né, que tá ali em frente às câmeras e com esses na rede social e tal o tempo inteiro. Então essa coisa do millennial pausa mostra que é isso, né, o envelhecer, ele também não é só ruga, né, também a forma como a gente se porta ali, como a gente se coloca, como a gente se mexe. É legal isso. É legal isso que vocês estão falando, porque voltando aqui na minha conversa inicial, parece que apesar da gente ter um olhar completamente novo sobre o processo de envelhecimento, que é positivo, e isso é um fenômeno que vai se acirrar, data de nascimento ainda faz diferença. Né? A gente não consegue, apesar da vontade lá do mocinho holandês, a gente não consegue abandonar aquilo que vai te marcar de algum modo, seja nos astros, ou seja no teu enfrentamento da vida, que é o dia que você nasceu e o ano, como um marcador importante. Mas o que é interessante é que, apesar desse fardo da data de nascimento, você pode escolher um momento de vida com uma liberdade infinitamente maior do que as outras gerações tiveram, né? Quando o Wesley me conta sobre isso, Carmela traz a questão desse olhar sobre os milênios, e você pontua essa virada, o que está muito claro aqui é que, apesar da data de nascimento, eu tenho outros canais de comunicação, ou outros canais de reinvenção, ou outros canais de marcação do momento que eu tô, que são completamente diferentes do que era em gerações anteriores, onde você era obrigado a assumir o momento, ou assumir o status, ou assumir o modo e o comportamento de vida que estava atrelado àquilo que a sociedade imaginou que gente do ano de nascimento que você tem tinha que ter. Então vira quase uma equação, né? Onde você vai ganhando mais em algum lugar, mas você vai somando, dividindo e multiplicando nessa questão do momento e vai ressignificando o teu processo de envelhecimento. E eu não sei se... Eu fiquei pirando enquanto vocês falavam das curvas, assim. Eu não sei. É engraçado porque antigamente, quando você tinha esse momento muito marcado de que uma data de nascimento determinava o teu momento de vida, de que você, a partir de uma determinada idade, tinha que fazer determinada coisa, o que era engraçado é que você quase era tal idade é igual a, né? Fiquei pensando nessa conta. Tinha um pacotezinho esperado do check que você tinha que dar. E os 30, nesse movimento,
os 30 aos 40 eram um auge importante na tua vida, né? Mais do que dos 20. Porque nos 20 você batalhava pra caramba, nos 30 você já começava a gozar de algum modo daquilo que você plantou nos anos anteriores, e pra frente você ia aproveitando até no momento que você começava a entrar num processo de perda mesmo, como a gente falou. E acho que a gente vai entendendo que positivar o envelhecimento não é uma coisa que pode acontecer só num discurso do tipo, vem aqui a galera do marketing, vamos mudar a campanha e envelhecer legal. A gente só pode fazer isso porque tem toda uma indústria, um mercado, e uma evolução de tecnologia e de ciência para nos dar ferramentas para a gente fazer melhor esse manejo do nosso tempo cronológico. Porque o tempo cronológico, ele passa, né? E aí é aulas de antropologia que aprendi com o Michel Conforado. É o nosso eterno embate entre natureza e cultura, né? A cultura está em tempo todo em conflito com o corpo, porque, segundo o corpo humano, tem uma idade para ter filho. Só que socialmente eu quero escolher a idade que é melhor pra mim ter filho. E dizer que... E aí, quando você começa a fazer 30, e aí a galera começa a perguntar se você tem filho, se não tem, já te falo, não. Porque depois de 35 é gravidez geriátrica. Aí você fala, meu Deus, como assim? Que termo é esse? Então... E eu pirei nisso, porque isso te essa ali, ideia né? dessa equação que muda a partir do envelhecimento positivo abre novos comportamentos e novas formas de consumo, né? Essa loucura que as meninas da idade de vocês, um pouco mais velhas, estão aí de congelar óvulos, né? Óvulos. Perdão Sim. aqui. Para não aceitar o processo de envelhecimento, ou mesmo a guerra pela reposição hormonal, né, que teoricamente é um momento em que seu corpo, de algum modo, precisa aceitar, para além dos outros efeitos colaterais, né, uma queda da libido, você diz, não, eu preciso estar ativo, quero transar quantas vezes eu quiser, e aí põe pomadinha de testosterona, adesivo de testosterona, não sei o que de testosterona, para poder assumir ou manejar esse corpo, essa natureza, de acordo com a idade ou do momento da idade que você acredita que quer ter. E aí fica positivo, né? Porque isso é liberdade. Sim. Isso é dar conta de sustentar um eu que você acredita, né? Isso, e aí é por isso que o novo privilégio não tá em não envelhecer, mas tá em você manejar, porque é uma série de produtos e serviços que estão sendo colocados no mercado e que eles não chegam tão acessíveis. Então, assim, o debate sobre congelamento de óvulos, ele cresceu muito. A gente, quando vai mapeando em conversa popular, o quanto que está se falando mais, mas a gente ainda sabe que isso não é acessível, né? Uma realidade ali que é uma coisa cara, mas já tá na mesa de conversa. A partir do momento que isso vai na mesa e ainda tá ali para poucos, isso a gente vai ampliando essa ideia de você escolher essa fase de vida que você tá. Então, para isso a gente tem que falar de envelhecimento de outra maneira e poder abrir essa coisa, entender que já que a gente descobriu que você não dava checklist em tudo que você queria com 30, então vamos fazer um rebranding aqui do que é ter 40, sabe assim? E vamos dizer que ter 40 pode ser muito legal também, e 50, e 60, e assim vai. Essa positividade, ela é mentira. Ela não é uma positividade porque ela não é uma imposição, mas ela abre, de certo modo, um lado positivo para pensar sobre o envelhecimento, porque ele pode ser múltiplo e reinventado a todo ponto, né? Eu me lembro agora, enquanto você falava, de uma amiga minha que mora na Argentina, trabalha numa grande empresa, trabalhou com a gente, e a empresa que ela trabalhava, ou trabalha ainda, perdão, lá na Argentina, dá a ela o direito dela congelar, paga 70% do congelamento de óvulos. Cismei que é ovos, né? Que horror. De óvulos. E ela diz que isso é vendido como um benefício. O que ao mesmo tempo né? Porque te dá uma liberdade de escolher em que momento que você engravida, que quem não tem isso como benefício, não tem. Se não puder pagar. Mas, ao mesmo tempo, também isso é um recado. E aí... então, esse novo mundo é que vai se desenhando aí, né? Não, total. Isso dos óvulos, assim, eu tô bem nessa fase de idade, eu debato muito com minhas amigas. Porque, ao mesmo tempo, é uma liberdade, mas também é tipo... preciso fazer... É uma pressão também, ao mesmo tempo, o congelamento. Porque é uma decisão. E eu achei legal isso que tu falou dos 30, 40, é quase como uma bifurcação. É um momento de muitas decisões que a gente tem que tomar, porque parece que o relógio biológico tá correndo, né? E aí, me parece que tudo que a gente tá falando é que esse envelhecer é muito sobre essa gestão do próprio corpo, essa autonomia do próprio corpo. E eu acredito que para isso a gente também tem que prestar atenção para essas fases, que eu acho que às vezes tem muitas fases que a gente vai deixando assim em silêncio ou não falando justamente porque é feio, né, envelhecer. E aí o assunto da menopausa, que né, é uma realidade ali das mulheres, e porque a mulher ela acaba sempre, né, sofrendo mais esse ponto do envelhecimento. E acho que esse debate da menopausa é um debate que
era tabu até muito pouco tempo atrás, não se via muito sobre isso. E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê influenciadoras falando sobre isso, né? Inclusive, até eu vi que a OMS tem uma data, né? Que o dia 18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa. Então, existem datas e questões ali a serem debatidas que até então a gente não vem a público, ou pelo menos não ali no mainstream o tempo inteiro falar sobre isso. E daí, inclusive, tem a própria L'Oréal, ela lançou recentemente um produto, a Vichy, na verdade, né, a marca ali, a Vichy dentro da L'Oréal, ela lançou esse produto, essa linha que se chama Neovadiol número 1, que é um skincare para esse momento de menopausa, que justamente assim, que nem quando a gente tá lá no período pré-menstrual e que tem 1000 questões de pele e tal, também nesse período da menopausa também tem questões ali da pele, então começar a botar luz sobre essas fases pra gente, de certa forma, também entender mais e conseguir ter essa gestão e conseguir viver bem essa fase. E daí me lembrei também um caso recentemente, a Drew Barrymore, ela tem um talk show e ela tava ao vivo, assim, acho que é na TV, e ela tava entrevistando a Jennifer Aniston e o Adam Sandler lá de um filme, e aí ela começou, assim, ao vivo até uns calorões, assim, né, desse momento, dessa perimenopausa que fala, e daí foi muito engraçado, porque ela era aquela mulher ali que a gente via, né, as Panteras e tal, e a Jennifer Aniston também, né, Rachel, e aí elas começaram a falar sobre isso, ela falou, que bom que isso aconteceu comigo ao vivo na TV, e eu pude falar e trazer essa pauta à tona. Então, acho que esse momento, assim, essa fase da menopausa é um exemplo legal, ela tem assim. o primeiro fogacho ao vivo, né? Que é até um termo que eu fui aprendendo, que a gente vai falar mais disso, porque a gente não tem esse letramento desses... Principalmente tudo que, como você falou, do envelhecimento da mulher. E aí, quando a gente conversa com mulheres baby boomer, por exemplo... Ninguém conversava, assim, a mãe não falou, não fala com a filha. É uma fase que você entra ali, é uma coisa silenciosa. E esse silêncio, ele vai se quebrar. E até esse caso aí da Drew Barrymore, que você falou de perimenopausa. E aí, quando a gente foi estudar, eu falei, gente, eu mal sabia sobre menopausa e tem a perimenopausa. Então, quando a gente fala que vai mudar, a gente... vai ganhar esse letramento e a gente vai ver produto, marca e gente falando sobre o que é esse peri. É você ir se preparando pro negócio, já saber como vai acontecer. O perimenopausa ainda não sei, mas você já falou aí desse negócio de idade conveniente. O que é isso, hein? É o segundo pilar desse movimento da remasterização da idade ali, né? A gente acabou de falar desse olhar positivo sobre o envelhecimento, mas há um outro processo aqui que é importantíssimo nessa transformação, que é a idade conveniente. O que é isso? É quase um complemento aí desse envelhecimento positivo, porque dado que agora eu posso manejar ali e brincar com o meu corpo, eu vou entendendo que eu quero ter várias idades em uma só. Né? Em vez de eu querer fixar e ser o mais jovem possível, eu quero entender qual é o momento que é legal eu ser maduro e trabalhar ali a minha ideia de 40, 50 anos, qual é o momento que eu quero mostrar que eu ainda domino bem as tecnologias, ou enfim, ou qual é esse momento que você ouve o Wes contando a história da mãe dele e fala, não, tem momento que eu quero mais a vida aqui da mãe do Wes, porque tem até essa ideia de que quando você vai entrando numa fase de vida mais madura, você vai descansar. Então, pensar nesse... Será que não é verdade? Não, né? Acho que no mundo de hoje vão sempre inventar um novo marco. E aí inquietou depois de morto mesmo? É? Aí depende do que você acredita, porque lá no outro plano você pode ter atividade. Não, Deus o livre, de reencarnar jamais. Eu desespero com essa ideia de reencarnação, de que tem que voltar aqui, mas vai lá. Mas acho que pensar em idade conveniente, abandonar essa narrativa do todo mundo quer ser sabe assim, forever young, sou muito jovem. Porque até o jovem, acho que ele às vezes quer mostrar que ele é mais adulto e mais velho do que ele parece. Acho que o Wes pode até trazer isso pra gente. E é brincar. É quase como se essa coisa do que o neoliberalismo vende pra gente, que tem a sua liberdade de escolha, assim. Melhor do que ser novo e ter uma idade só e ter várias em uma só. E aí você tem que entender que tem dias que você tá querendo mostrar que você é jovem, não só pela tua estética, mas porque você acompanha as tecnologias, mas porque você sabe fazer a dança no TikTok, mas sabe qual é a tendência do momento. Mas você pode ter a liberdade de deixar teu cabelo branco, embora você faça um botox. Então, tem umas contradições aí que, quando a gente fala de idade conveniente, não é que as pessoas não vão mais aceitar o processo, vou envelhecer e não vou fazer nada. Não.
A indústria da harmonização facial e dos dermatologistas estão aí se valendo de um monte de produto aí que é para combater envelhecimento. Isso não muda, mas muda essa narrativa de você fazer esse jogo. Então eu sou millennial e aqui eu quero me sentir jovem com um fio de cabelo branco e com o Botox, mas quando eu saio lá no festival que saiu recentemente do casal que ficou levando cadeira e poltrona para assumir que eu quero o meu rolê de senhorinha, sabe? Ou eu quero sentar com os meus amigos e falar de remédio. Então, e tá tudo bem, sabe? Então é um pouco nesse lugar. Sim, eu fiquei lembrando assim... Você senta com teus amigos pra falar de remédio? Se tiver alguma dica pra lombar, me ajuda. Hoje é os remédios do fármaco recreação. São outros remédios. Pra desempenho. Eu fiquei lembrando um pouco do... E não é sexual, porque eles não transam, né? Então, os ex. Não, você eu tenho certeza que transa. Os ex, Tenho certeza não, ouço dizer, né? Porque pra ela achar que eu... O arquétipo que você ativa aí na tua gente tá vendendo bem, tem mais. Tá dando certo no Instagram. Eu fiquei lembrando um pouco dos meus processos, assim, tipo, eu entrei em relacionamentos muito jovens. Ah, lá vem aquele papo. Sabe um pouco. Vivido, vai assistir. Eu disse tanto a ele, Carmela, tu não tava ainda com a gente ainda pra ele casar, pra ele não casar. Você já tava vendo o segundo relacionamento. Eu já disse, na primeira vez eu falei. Só fingimos, né? Dizer. Total. E eu lembro que quando eu saí da primeira universidade, porque eu não tava me dando bem com o curso, assim, tipo, foi bem... Terminei o ensino médio, entrei na universidade. E meus ex-sogros, na época, eles falaram que eu não teria futuro na vida porque eu rompi com aquele vínculo. Tipo, saí da escola e não entrei na universidade, como todo, enfim, dentro de um plano ali de projeto de vida faz. E em seguida, tipo, eu fiquei me perguntando, será que minha vida não vai dar certo por causa disso? E acabou que as pessoas à minha volta e eu também, eu entendi que eu poderia seguir outros caminhos. Depois disso, outro marco importante foi a questão do noivado. Tipo, eu noivei com 19 anos, assim, 18 para 19 anos. Foi meu primeiro noivado. Fiquei um ano noivo e terminei. E continuei seguindo a vida até entrar novamente no segundo noivado. E assim, eu tô falando eu terminei esse noivado também. Tô solteiro atualmente. E essa questão de entrar em alguns modelos de construção de vínculo, de relacionamento, pra mim, pras pessoas que estão próximas de mim, a gente tá meio que experimentando no total, assim. Então não significa que meu projeto de vida, até chegar nos meus 30 anos, vai ser distorcido ou não chegar na onde que eu posso chegar, porque eu não segui, né? E quebrei ali 2 relacionamentos longos e 2 noivados ou coisa do tipo, assim, mas foi num local muito da experimentação e local de sentir liberdade mesmo, assim, de poder estar num local que eu não tô me julgando por estar tomando essas escolhas, assim. Mas, Wes, me corrija se eu estiver errada, mas o que me parece muito é que a geração Z, ela fica querendo trazer pra ela esses marcos dessa vida adulta, assim, de, eu quero casar, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa, eu quero ter um cartão de crédito. Né? Que é o contrário do milênio, que queria assumir fugir. um outro momento. O milênio queria fugir, a geração Z não, parece que assumia esses eu marcos. lembro quando eu fui morar sozinho a primeira vez, assim. Tipo, minha família toda, assim, ficou... Wesley vai morar sozinho, como que vai ser isso, sabe? Tipo, parece ter uma comoção que vai ter uma transformação dentro da vida muito grande, ou você não tem idade pra fazer isso, e sua mãe, e tipo, vão trazendo várias questões. Eu falei, não, eu quero experimentar isso, minha vida não vai mudar e eu consigo contornar em si, assim. De certa forma, é uma parada um pouco inconsciente, essa construção da maturidade, mas é uma maturidade que ela vai muito mais pro tangível, da construção das coisas mesmo. É o cartão de crédito, tá morando sozinho, é a construção dos vínculos e de uma liberdade financeira, principalmente, também, dentro desse contexto. Eu vou colocar um assunto polêmico na roda, né? Vem crescendo cada vez mais aí no mundo dos negócios, sobretudo porque os X estão entrando agora, né, teoricamente, numa fase que dentro das grandes organizações, eles de algum modo já teriam que estar se preocupando com a aposentadoria, eles não querem se aposentar. E aí, as questões e os debates em torno do etarismo têm crescido. Se a gente está falando de uma idade remasterizada, se a gente está falando de um olhar positivo sobre o envelhecimento e de uma idade conveniente para ser conivente com aquele que tem a idade que tem, o etarismo talvez de algum modo, a gente tem um olhar positivo sobre isso aí também, né? Vai se resolver de algum modo, né? Se a gente construir esses espaços de liberdade para as pessoas assumirem essa negociação com a data de nascimento como a gente está propondo. Falar sobre o etarismo e levantar essa bandeira, que também era um termo que não era muito popular, é justamente um processo pra gente chegar ali nesse lugar de idade remasterizada, sabe? É quase que a militância que a gente tem que debate assumir. importante. Pra poder a gente chegar nesse lugar que a gente rompe essa ideia de entender ali um profissional ou quem você é no mercado, ou o seu prazo de validade de acordo com a sua idade que você tem, porque é quase como se tivesse um arco ali, que você tá jovem
jovem demais no início e não tem repertório, aí não é bom. Aí você tá ali no topo, que é onde você tá dominando tudo, depois você passou do ponto. Agora você não acompanha mais pra onde o mundo vai, sabe? Tá. E eu me lembro que a gente conversava, eu quero até escrever sobre isso no futuro, sobre como eu acho que a tecnologia e essa invasão massiva da tecnologia rompe com essa ideia de idade, assim, porque diante de uma inteligência artificial, a gente precisa cada vez mais de um olhar crítico sobre que tipo de informação tá vindo das máquinas. E bagagem é um ponto fundamental para ter olhar crítico, né? Se você joga aí quem são os 10 maiores palestrantes do South by Southwest, sei lá, facilmente vem Newton aí se bobear, né? Mas você tem que ter alguma noção e vivência de South by Southwest. Ter feito muito download, para voltar no tema do último episódio, para dizer que não, Newton não falou no South by Southwest, né? Um garoto com 20 anos não vai ter essa bagagem. Então, acho que a gente tem uma possibilidade aí, né? Do mesmo modo que o movimento feminista, nas suas várias ondas, construiu um espaço dentro da sociedade, que as mulheres hoje têm um lugar que elas não tinham há anos atrás, o movimento negro, desde o século passado, vem trabalhando para construir espaços cada vez mais democráticos e diversos, onde os negros assumam também posição de poder, e essa situação ela vem melhorando nos últimos anos. A gente precisa enfrentar esse tipo de militância para também conseguir remasterizar de algum modo a idade. E eu acho que está vindo esse processo, né? Tá, é você poder defender a tua bagagem com ponto positivo nessa balança ali da conveniência e de você positivar isso. Eu falar, tudo bem, o meu corpo ele tá mudando, mas hoje todo mundo pode se apossar da informação e todo mundo pode aprender. Nesse mundo que a gente diz que todo mundo pode se reinventar, não dá para eu dizer que é a tua idade que vai determinar o quanto que você consegue acompanhar ou inovar dentro de uma organização. Eu acho que o que a gente vai ver é um descolamento entre a ideia de inovação e juventude. Como se só os jovens fossem donos da inovação do mundo, só os jovens pudessem criar o novo. Até aquela ideia, assim, que entre quando você tem 18 anos e 24 que você pode reinventar o mundo. E não, acho que pro mundo que a gente tá indo, esse radar de futuro, ele aponta que vai ter gente de 30, de 40 e de 50 reinventando o mundo e lançando tendência também, sabe? E quem tá sentado na cadeira da firma, hein, gente? Criando produto pra essa gente, criando produto pro mundo que agora a idade tá indo, fulano tá ouvindo a gente no caminho de trânsito pro trabalho, ele tá sentado agora no sofá da casa dele, descansando do almoço e agradecendo a Deus pelo home office. Ele vai entrar numa reunião e vai ter que dizer o que é o amanhã. Faz o quê, hein? Faz o quê? Qual é o BO? Eu acho que é o mercado olhar com muito menos segmentação, né? Menos estereótipos dentro de cada faixa de idade. E isso é muito engraçado, porque quando a gente faz pesquisa, os clientes, eles sempre querem saber qual que é o recorte de idade, né? E eu acho que isso cada vez vai importar menos, porque independe o recorte de idade, né? Porque eu acredito muito que o que a gente tá falando aqui também é muito essa vivência individual e não de um grande grupo. Então, acho que é menos sobre trazer estereótipos sobre produtos e serviços ali voltados para uma faixa etária e entender mais as questões específicas de cada fase da vida. Velha lógica de segmentar ali, público maduro, 30 mais, que tá nessa fase de ter filho, que tá na fase de descansar, que tá na fase de carreira. E de repente vai ter gente em todas as fases, em todas as idades. E para um produto pode ser que viva uma fase, e para outro tipo de produto uma outra fase também. Né? Dá um trabalhinho maior para quem trabalha com marca e posicionamento? Dá, porque você vai pegar tudo que você aprendeu ali, sempre usou de fórmula velha do mercado, e tem que repensar. E tem que entender que variáveis são essas para entender esse consumidor. Agora, é importante também a gente entender que o que a gente está falando aqui não é que idade vai ser totalmente desconsiderado do processo. Porque a gente falou de todo um mercado aí, de possibilidades, de bem-estar, de saúde, de beleza, que vai ter que falar. Quando é um produto muito conectado com a tua idade, você pode falar disso, inclusive falar vencendo dos tabus. Então, entender que se eu quero falar com um público que hoje que está vivendo a menopausa, vamos jogar isso pra roda, vamos falar disso, vamos trazer novas narrativas sobre isso, sabe? Se for para quebrar o estereótipo sobre a cidade, tá liberado abrir e falar, mas acho que não nessa coisa da caixinha. Então, acho que isso é o que fica aí de mensagem para hoje. Aprendemos a beça, hein? Como diria aí, aprendemos pra chuchu. É cringe isso? Provavelmente. Wesley, você deve... Um pouquinho. Então como é que falam os ex? Estamos ligados no assunto. Enfim, tem várias formas. Minha avó fala assim também. Nessa nova lógica, ser cringe pode ser legal. A gente bate no peito porque é legal. Pra resolver essa polêmica, vamos mudar de assunto, mas trazer mais referências. Tá na hora do Joga na Roda.
Marina Ruali, que trazes? Olha, hoje eu vou indicar aqui um @ do Instagram, que é o Cool50 ou Cool50 no bom português. Cool, C-O-L. Por favor. Não, porque agora tem a rede social lá os indianos. Sim. Sim, né? É o COOL50, que é uma página muito interessante. E aí ela é mais focada num recorte feminino ali, porque eu acho que, como a gente falou, daria pra cair em teses e mais teses só para entender envelhecimento a partir do ponto de vista da mulher, mas que vai trazendo uma série de reportes, de matéria, de entrevistas, de como a gente tem aí mulheres encabeçando esse debate para repensar a idade, reenquadrar a idade e ver que o mundo tá indo para outro lugar. Então acho que é um bom radar aí pra gente ter, para quem quer começar a olhar para esse assunto e se preparar para o mundo de idade remasterizada. Maravilha! Weslinho, o que trazes? Eu já trouxe alguma vez, em uma das citações aqui de recomendação, o The Midnight Gospel. Só que dessa Isso vez é o quê? É uma série da Netflix que ela é inspirada... Ela é construída, na verdade, em cima de um podcast. E os episódios, eles falam sobre diversos assuntos, assim, de profundidade. Mas não é melhor que o nosso, não, né? Então, a animação é muito boa. Nós precisamos de uma animação. Eu acho que precisa, porque, assim, o enredo tá maravilhoso. E a The Midnight Gospel, ele tem... O episódio 8, ele fala sobre como eu nasci. Esse é o nome do episódio. Como eu nasci? Como eu nasci. E não nasce igual, não? Em qualquer lugar, não? Basicamente, o personagem, ele tá ali junto com a mãe dele, conversando. E ele vai passando esse processo desde criança, nascer, né? Até a morte, conversando sobre os estágios da vida e dos momentos. Gente, mas tu tá com muita referência. Vou até anotar aqui agora. Bem cool essa O animação. Wesley é cool, né? Ele nem é 50, mas ele é cool. Adorei. Carmela Moraes, que trazes? Então, eu trouxe 2 perfis de rede social. Um é de uma conterrânea minha, a Patrícia Parenza, que é uma jornalista, e ela tá ali no Instagram, né, @PatríciaParenza, e ela fala... Parenza com Z? Parenza com Z, E ela traz ali o conteúdo dela muito em cima da questão do envelhecer sem pirar. E ela também é uma das grandes porta-vozes que eu, pelo menos, percebi, assim, no Brasil sobre a menopausa. E ela também fala isso, né? Menopausa sem pirar. Então, é muito legal. Ela é 50+, também, então é bem legal. E um outro perfil é de uma senhorinha chamada Coraci Arantes, que é uma senhorinha de 80 anos. E ela tem um perfil no TikTok. E ela, assim como as blogueiras millennials e Z, ela faz review de maquiagem. Então, ela também tá lá testando a base da Virgínia e todas as outras bases. E nela ficou boa? Porque às vezes é uma questão de idade. É muito legal por causa disso, porque ela tem a pele toda enrugadinha e aí ela faz justamente esse teste. Tipo assim, tu botou uma base no mercado, é pra jovem? Não, é pra todo mundo. Então, ela mostra exatamente... Craquela. A da Virgínia, sim, ela não gostou muito, a avaliação dela é meio ruim. Não tem nada a ver com isso, Virgínia. Verdade. Patrocina a gente na próxima que a gente fala bem, certamente é ótimo. Só se patrocinar. Cuidado que você pode receber um rap falando mal de você aí, não pode falar mal dela, não. Nossa, não? perigoso. Tem o rap da vingança. Nossa senhora. É verdade. Mas eu não falei mal. Eu nunca usei a base dela. O que a gente tá dizendo é que as blogueiras falam. Pra 80+. É isso, nem pra 40 menos, nem pra entre 40 e... É que o Evaristo foi zoar ela. Ah, e é aí verdade. ele recebeu lá o Muito marido tempo, é dela. verdade. Boa! Socorro. Olha, minha dica é um livro, você já sabe, eu vou falar aqui de um livro do Jorge Félix. O Jorge Félix é um jornalista de formação, mas depois fez mestrado, doutorado de gerontologia. É hoje um dos principais especialistas no país sobre esse assunto, escreve toda hora na Folha de São Paulo e também publica livros. Ele tem um livro que se chama Economia da Longevidade, Envelhecimento Populacional para além da Previdência. E ele traz uma série de questões sobre o processo de envelhecimento que não estão só ligados a uma coisa que nos preocupa, que é como viveremos até 120 anos, né? Não vai dar, né? Não vai dar para pagar tuas contas, porque tu não tá ganhando nem para viver no presente. Você imagina para guardar, para parar de trabalhar com 60 e viver 60 anos do que você guardou. Não vai dar. Vai ter plano de envelhecimento, estamos falando aí. Eu não posso falar o que eu acho que vai acontecer, mas porque eu não estou ainda com o radar do futuro. É isso, só queria rechamar a atenção aqui, que terminamos mais esse episódio. Mandar um beijo para Marina Ruali, que voltou aqui belíssima, com todos os seus insights poderosíssimos. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Wesley Xavier, você siga nas redes sociais, @Ogumdoce, Ogumdoce. Sabe tudo sobre o que acontece com os jovens na periferia. Beijo, até o próximo. Beijo. Carmela Moraes,
que nas redes sociais é Carmela Moraes. Carmela Lomando. Lomando, é verdade, é um outro sobrenome. No Be Real, ela não dá pra ninguém, é só pros amigos muito privados. Então, se você sonha, vire amigo dela e conquiste esse lugar. Beijo. Um beijo, caóticos. Eu, Michel Alcoforato, fico por aqui, te lembrando sempre que esse Causcast agora, nessa temporada e nos próximos episódios também, é patrocinado aí pelo nosso núcleo de tendências e futuro lá do Grupo Consumoteca. Tropical, Latino e Circular. Você pode saber sobre essa metodologia e as tendências que a gente descobriu aqui nesse podcast, mas também nas informações que eles estão disponibilizando para tudo quanto é lado. Um caminho é o @Grupo Consumoteca, onde a gente está disponibilizando um montão de informação, mas também tem o site. Entra lá, www.grupoconsumoteca.com.br/trop. TROP. Fácil. Beijo e até a próxima.